Bem, a Jéssica tá chegando, pessoal. Daqui a pouco ela tá aí com a gente. Eu acho que é super importante a gente tá, enfim, falando e preparando as melhores das pessoas com o máximo que a gente pode. Sobre o tema de hoje, né? Apesar de que eu Exatamente. sinto que a presença de alguns ideais do nazismo, eles persistem camuflado com outro nome. Não sei se você concorda comigo, eu acho que você tem mais Super gabarito para concordo. dizer sobre isso, mas às vezes eu falo assim, velho, isso aí é racismo científico, isso aí o nazismo usou, pera aí, eu não tô entendendo. Como é que isso ainda tá acontecendo em pleno Super século concordo. XXI? Como a Jéssica falou agora, às vezes a gente fica pensando assim, bem, isso aí parece algo que é de um outro contexto, já foi usado com outro nome, mas a gente Que sempre deu acaba ruim. que deu muito ruim, que gerou um episódio trágico na história da humanidade, trágico, enfim, que reverbera até hoje, mas que eu acho que foi a maior apropriação de um conhecimento científico usado para uma finalidade devastadora. E por que, né? Por que a gente está falando hoje, né, de teorias racialistas, né? Por que a gente está falando disso tudo? Darwin, coitado mesmo, porque ele não sabia que queria dar tudo isso. Teu primo, que Ele nem só, o gente, Darwin eu tem, ficava não precisa ter inimigo, né, amiga? Fala sério. só contando uma breve história, né, de quem foi Darwin. Ele era uma pessoa que, desde criança, ele sempre foi um observador. E ele adorava fazer desenhos, enfim, ele tinha uma certa ânsia de descobrir a natureza. Era um prazer da vida dele. E aí, quando ele foi crescendo e tal, e tinha, enfim, aquela coisa ali do você tem que fazer algo, né? O pai, a família do Darwin sempre foi uma família de posse. E aí ele tentou ser médico, mas não conseguiu, porque ele tinha medo de sangue. E ele chegou um dia pro pai dele e falou assim: pai, seguinte, ó, eu não sirvo para essa vida, deixa eu ser uma pessoa que vai pro mundo descobrir a natureza, descobrir o que rege tudo isso que a gente vê. Aí o pai dele meio que assim, foi contra e tal, enfim, no começo. Aí falou, não, pode ir lá. Aí ele pegou, né, passou um tempão aí, enfim, fazendo, viajou o mundo, né, ele fez uma viagem é, a bordo do Beagle e ele passou pelos continentes todos. E ele veio ao Brasil, né, ele veio ao Brasil, ele passou pelo litoral, assim, visitou o Rio de Janeiro, né, assim, ele viu como era o Brasil. Claro que, enfim, um pedaço, né? E ele falou assim, bem, como é que aqui ainda tem escravidão? Ele ficou pensando nisso. Ele demorou muito tempo até lançar, enfim, escrever o livro, né? Porque não era muito fácil. Como é que as pessoas iam aceitar essa ideia? Ele ficava pensando assim, bem, como a sociedade vai interpretar isso que eu elaborei? E o Darwin, em nenhum momento, ele pensou do ponto de vista humano. Ele nunca pensou assim, vou aplicar a minha teoria para um contexto social, étnico. Jamais. Não. Ele sempre pensou no quê? Natureza. Tudo que ele pensou foi observando animais e plantas. Ele foi uma pessoa que fez muitos experimentos. Ele é, de fato, o maior biólogo mais importante, o naturalista mais importante da história da ciência mesmo, da biologia. Tá junto com o Mendel, eu acho que eles dois, enfim, eles não se conheceram, né, em épocas diferentes, mas eu acho que se eles fossem vivos hoje, não sei como eles se sentiriam vendo tudo isso que eles pensaram para a biologia, enfim, para a natureza, sendo usado para outros fins que, como disse a Jéssica, que deu muito ruim. Só que antes dele, a gente já tinha figuras no Sim, campo da ciência, ou tentavam ser cientistas e acabaram fazendo pseudociências, que acabaram contribuindo para a expansão de determinadas teorias racialistas que, por incrível que pareça, a ironia, né,
que é o século do iluminismo, a gente tem incentivo ao experimento, né? Fazer a experiência, né? A questão do empirismo está muito fortemente relacionada a vários pensadores do iluminismo. John Locke é um deles, né? Mas ele não está inventando nada. Ele pegou lá em Franz Bacon no século XVII. Mas é interessante entender por que essas pseudociências vão começar a surgir no século XVIII, porque é a partir desse momento que há uma tentativa, entre aspas, de rompimento com o pensamento teocentrado, né? O homem fazer o saber por si mesmo, né? O antropocentrismo, né? A ideia da ciência feita pelo homem e o campo divino é uma esfera individual, cada um tem a sua. Mas aí o que pega é justamente você aglutinar esses experimentos no campo social, no campo da antropologia. E aí o que acontece? Algumas pseudociências que eu estava vendo, a cronologia e a frenologia, surgiram no século XVIII. Que diacho é isso, né? Eu fui pesquisar. A cronologia é você estudar, medir o crânio, pô. Você vê, você começa a ler, você começa a rir. Cara, cronologia é um Mas negócio absurdo. sentimentos, aspectos psicológicos do sujeito. E aí, se ele tiver um crânio muito grande, significa que uma determinada parte do cérebro dele é mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Então, esse tipo de pseudociência que na época já tinha muita gente questionando, que é, pô, isso aí tá errado, isso aí não tem base empírica, né? Dados empíricos para dizer que é uma ciência, é uma pseudociência, é uma falácia. Essas duas primeiras, né, digamos assim, teorias racialistas foram usadas como justificativa para o desenvolvimento dos primeiros estudos antropológicos. Porque se a gente for pensar na divisão da ciência moderna, como a gente tem hoje nas disciplinas, é uma herança europeia. O surgimento da antropologia, da sociologia, da história enquanto ciência humana se data no século XIX. Então, eles vão pegar essas teorias racialistas da cronologia, da frenologia, para tentar explicar a diversidade dos povos. Um dos maiores problemas do iluminismo é porque ele constrói uma dicotomia, né? O iluminismo se vende como o movimento da luz. Se ele é luz, alguém tem que ser treva. Luz ou trevas, luz ou trevas. A antropologia vai estar impregnada com essa dicotomia. Então, assim, alguém tem que ser evoluído aí, pô. Alguém tem que ser superior. Olha só a noia. Aí eles começaram, bem, já que somos europeus, estamos estudando, então acho que somos superiores. Aí eles começam a hierarquizar os povos conforme as características fenótipicas, tendo como base, a princípio, a cronologia e a frenologia. Então eles criam o que no campo da história a gente fala que é o fardo do homem branco, que é a ideia de que o homem branco, por ser evoluído, ele tem a obrigação de auxiliar os outros povos não brancos para não acontecer o que? A extinção desses povos. Porque sozinho, pela seleção natural, eles vão morrer. Além de usar essa frenologia e a cronologia, eles vão usar o darwinismo social, que é justamente pegar tudo que a Bel falou, que Darwin fez no campo da natureza e jogar para a sociedade, para o campo da antropologia. Quem é que fez isso? Quem? Diz aí, irmã. O primo do Darwin. Bem, gente, a pessoa fala, desisto. Desisto dessa família, cara, desisto. Darwin ele se viu sozinho diante de tamanha traição, que eu diria. Por que uma traição dos ideais dele? Ele nunca pensou em, digamos assim, imaginar que a teoria dele fosse usada para justificar supremacia, né? Racismo. E aí ele tinha um primo, né? Esse primo, digamos, pensou o seguinte: Darwin, essa sua ideia e tal, de que a natureza impera e ela seleciona as espécies, por que a gente não coloca isso, né? No sentido histórico, social? Vamos aqui justificar porque nós, europeus, somos, assim, digamos, mais civilizados, né? E aquele pessoal que mora naqueles continentes outros lá, ó, são
tipo, subespécies da gente. Aí é claro que o Darwin falou, não, o que é isso? Tem nada a ver. Mas esse primo dele, o Francis Galton, né? Galton, ele pegou essa ideia Que e tem nada de começou a gato. difundir Que ele é horroroso, diga-se de passagem. ele começou a difundir que na natureza era o mais forte que sobrevivia. E o Darwin nunca falou disso. Tipo, ele nunca falou isso. E aí ele pensou, nossa, e aí começou Se fosse assim, os T-Rex estariam até hoje aí bombando, né? Pois é, que o Darwin, ele fez tudo, gente, ó, da cabeça dele. Deixa eu só jogar um pouquinho de polêmica. Eu adoro uma polêmica, um babado, né? Na Idade Média, a gente vai ter o desenvolvimento de um grande império, que é o Império Árabe. Sim. Nesse período já tem esse, eu esqueci o nome dele, depois eu passo para você passar para os seus alunos. Muito do que Darwin vai desenvolver no século XIX já tinha meio que fragmentado nesses intelectuais árabes. Para mostrar o desenvolvimento da capacidade intelectual do ser humano, independente da sua origem continental, é possível sim você desenvolver conhecimento e é uma importância colocar os árabes nesse jogo, porque boa parte do que a gente tem hoje se deve a eles. Então é só colocar a polêmica aí. Só você. Adoro polêmica. Eu sempre falo que adoro polêmica porque a gente sempre chega a vários lugares diferentes. O que a Jéssica falou é um pouco do que o Darwin também percebeu. Como nós, que somos seres biológicos, né? Como é que a gente pode ter, assim, a gente não pode falar que existem uma subespécie, uma subraça, porque todos nós somos dotados de habilidades adaptativas. Então, a gente viveu, vamos até um pouco mais atrás, né? Povos mais, assim, povos aqui da América, os incas, maias e astecas, eles já tinham um conhecimento também do ponto de vista de seleção de sementes que o europeu não conhecia. A habilidade adaptativa, ela é intrínseca do ser vivo. Então, não tem como você dizer que existe uma raça melhor ou pior. Existem espécies. E a natureza seleciona essas espécies mediante a habilidade que nós temos em usar, né, as nossas variações para a sobrevivência. Em nenhum momento, Darwin quis impor que a gente realmente fosse uma espécie maior. Na verdade, há uma certa, e a gente vai até para o campo agora, né, um pouco, só uma pincelada no campo de apropriação da natureza, né? Hoje a gente vive um embate da questão de que como a gente vai cuidar do nosso lar, né? A natureza ela não é nossa. Na verdade, nós somos regidos por ela. E olha o que ela nos fez agora. Ela nos colocou de cara no chão. Porque a gente viu que nós não somos nada perto da capacidade que ela tem de escolher as espécies. Como nós, como seres que não somos os dominantes da natureza, isso em nenhum momento e não há em nenhum trecho do Origem das Espécies, que é o livro, né, enfim, que dá aí origem a todo o pensamento de Darwin, inaugura e consagra, de fato, o pensamento da seleção natural. Em nenhum momento ele fala que o mais forte vai sobreviver. Da mesma forma que nós não somos o ser vivo mais forte da natureza. Nunca foi isso. E nunca será isso também. Nós somos seres dotados de uma capacidade que outros animais, plantas e outros seres vivos não possuem. Mas que eles, não é que eles são menos evoluídos que nós. Na verdade, esse termo nem existe, né? Mais e menos evoluído. É algo que a gente, nós, professores de biologia, temos o árduo trabalho de dizer que não existe mais nem menos evoluído. Existem aqueles que têm as características que podem ser usadas para a sobrevivência. E aí, quando a Jéssica traz essa questão do pensamento já existir em vários locais, questões existenciais... Sobre a natureza, né? Sobre os seres, né? O desenvolvimento de um conhecimento biológico para além do eurocentrismo, para além da Europa. Existe, exatamente. Pô. Me poupe, né? E a gente tem que sair desse campo de que tudo que é bom vem da Europa, velho. Darwin, a ideia dele, além da seleção natural, é do ancestral comum. Então, a partir de um único ancestral, eu até fiz um esqueminha aqui, ó, que
Tudo gira em torno do ancestral comum. E dele tudo se irradia. Darwin teve esse pensamento da irradiação adaptativa. Então, a nossa espécie surgiu no continente africano. E aí, de lá, nós tivemos o grande processo de expansão, enfim, especiação, né? Assim, mas que nós não diferenciamos em espécie. Nós apenas ganhamos novas características, né? Porque o ambiente seleciona aquilo que é favorável. Então, se hoje a gente tem, olha que interessante, os africanos, né? Eles são pessoas que provavelmente estão mais protegidas mediante as mudanças climáticas que estão acontecendo. Vão estar protegidas da maior incidência de raios solares, porque eles são dotados de uma característica biológica que já os protege. E aí? Fica a questão, né? Existe ou não subespécie? Não existe. Existe raça? Somos todos a mesma espécie. É um processo que a gente tem que desmistificar o tempo todo. É tão profundamente enraizado comportamentos, atitudes, falas, que a gente não percebe o quanto aquilo é segregacionista, é racista, é eugenista. Se a gente for comparar, né, fazer assim, uma matiz de humana, né? Assim, as matizes, as características. Os orientais, de fato, em si, eles são um pouco diferenciados fenotipicamente, né? Olhos, enfim, proporção corporal. É um pouco diferente do restante da humanidade, digamos assim. É um pouco relacionado a um processo de climático que eles tiveram também no continente asiático, que determinou algumas características. Por exemplo, a gente sabe que na África a gente tem uma alta incidência solar que se assemelha um pouco ao que a gente tem na América. E quando teve a separação dos continentes, a Ásia é o continente que tem, né, a incidência de chuva de monções, mudanças, alterações climáticas muito abruptas, né, principalmente o verão, durante parte do ano. E isso condicionou a eles terem um certo tipo de cultura diferente do restante da humanidade. Conviver em família, agrupar, para eles, é um pouco diferente do resto dos outros continentes, porque evolutivamente eles tiveram que adotar esse tipo de comportamento para sobreviver. O fogo surgiu na Ásia. O Homo erectus, né, ele surgiu na Ásia, nos primórdios da evolução, tiveram um processo adaptativo diferenciado porque eles estão sobre condições climáticas e alimentares diferentes. E isso condiciona você selecionar características. Só um detalhe importante. Por que a gente toma leite de vaca? Porque, claro, teve a agricultura e tudo mais, a gente domesticou os animais, enfim. Só que, por exemplo, o Neandertal, ele seria ali o europeu ali da Suécia, enfim, dos países mais ali nórdicos, né? Isso. Eles herdaram muitas características dos Neandertais, porque a gente teve vários cruzamentos entre, enfim, é uma loucura. Entender a árvore humana é uma loucura, mas enfim, a gente... Não dá para fazer casa de família, porque é complexo. Não dá, não é complexo. É muito difícil, gente. O episódio vai ao finito. Acho que tinha que ter vários programas para falar sobre isso. Há um estudo na genética de populações que diz por que a gente herdou a intolerância à lactose dos Neandertais. Então, os Neandertais, havia um grupo nos Neandertais que eles tinham intolerância à lactose. Então, eles não poderiam tomar leite de vaca. Enfim, é uma mutação que aconteceu, perpetuou. Isso mostra o quanto nós somos iguais. Porque qualquer pessoa hoje pode ter intolerância à lactose. A própria questão da melanina. Porque a gente sabe que a produção de melanina nos salva do raio solar. Porque a gente sabe que os africanos, eles têm uma proteção biológica própria. E a gente herdou isso também. Nós herdamos características comuns a todos. E mesmo os asiáticos terem ficado um pouco mais reclusos, né, digamos assim, de um contato mais global, nós também herdamos características deles. A nossa habilidade manual de pegar, mexer em qualquer coisa, nós herdamos do processo adaptativo que veio dos asiáticos. Então, nós compartilhamos, nós somos uma grande família que compartilhou tudo e resultou em nós, né? Seres que temos uma capacidade cognitiva. Uma das coisas interessantes do campo do conhecimento biológico científico é que, sempre,
Você vê isso em filme, você vê isso no mundo. Toda vez que entra política no meio da ciência, dá ruim. Dá Dá ruim. ruim. Não dá certo. E o melhor exemplo são as teorias racialistas, porque elas surgem desse experimento, dessa tentativa desses indivíduos entender as diferenciações entre os povos, principalmente na antropologia do século XIX, e aí eles falam, por que que a gente não usa isso como justificativo de dominação? Né? E aí, para ser a cereja no bolo, né, digamos assim, entre as teorias racialistas, que é um aleatório, que é o Franz Gatton, que não tem nada de gato, ele já desenvolvia pesquisa no campo da Hereditariedade. exatamente, como transmitir as características de geração em geração. Começou a pensar por que que a gente não pensa na sociedade, como a gente pode selecionar características hereditárias, e aí ele desenvolve o que a gente vai conhecer como eugenia, do grego, que significa bem-nascido. Olha só que babado. E tem um filme que toda vez que eu vou estudar a eugenia, eu lembro desse filme, que é a Gataca. Gataca. É esse. Gataca. Isso. Que eu falei assim, gente, é isso. É tipo assim, eugenia pura. O pensamento eugenista começa na Europa, com o primo de Darwin na Inglaterra, só que a gente vai ter experimentos reais nos Estados Unidos, de esterilização mesmo social da população não branca. Né? No final do século XIX e início do século XX. Isso é seríssimo, isso sem contar o processo de segregação racial. Né? Cada um no seu quadrado, ninguém se mistura, o apartheid, que vai acontecer não só lá, mas na África do Sul também. Então, isso tudo é oriundo de uma tese de que era necessário separar indivíduos para a gente gestar uma determinada característica entre aquelas famílias que seriam famílias vistas como bem-nascidas. Gente, isso é muito Harry Potter. Fala sério. Como não lembrar do Harry? É isso. Os bem-nascidos. Como assim bem-nascidos? Sangue ruim, sabe? Isso tudo tem relação. A gente vê muito na literatura, no cinema, mas isso vai ser apropriado no século XX, evidentemente, pelo Estado nazista. A gente pensa só no nazismo, mas a gente esquece que isso foi real e ainda é real na cabeça de certas pessoas, nas sociedades ainda. Nos Estados Unidos, no Brasil. Gente, é sério, a gente tem que estudar um pouco melhor a nossa história e sair daquela mentalidade da democracia racial muito desenvolvida aqui, depois eu falo disso, mas a gente teve um movimento fortíssimo eugenista aqui, no início do século XX, justamente no início da formação do sistema republicano no país, e eles foram muito importantes para o desenvolvimento de várias teses de segregação social, racial. Só para vocês terem ideia, a criminologia brasileira foi muito influenciada por Nina Rodrigues, que, formada em medicina lá na Bahia, tem o nome dele estampado lá na Faculdade de Medicina de lá. Só que o desenvolvimento teórico dele, ele vai falar assim, ó, devido às diferenças fenótipas, olha só, e a predisposição das raças não brancas, e aí ele inclui os indígenas, pensando na formação do Brasil, ele está pensando em 3 raças, né? O branco, o negro e o indígena. Aí ele fala assim, é necessário ter códigos penais diferentes, porque ele está se baseando na eugenia e ele está falando que alguns nasceram bem, então eles estão predispostos a determinados crimes, enquanto outros que nasceram mal. Gente, é pseudociência. Eu odeio falar isso, que parece que eu tô comprando a ideia, mas não. Aí nasceram mal e eles já estão predispostos a determinados crimes. E aí você constrói o quê? Um perfil de uma criminologia já segregando as pessoas na condição racial. Isso no final do século XIX, início do século XX, no início da formação da ciência médica criminal no país. E isso até hoje persiste. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala eugenia, a gente já associa ao nazismo, mas a gente tem que entender a eugenia no nosso dia a dia. Como ela é apropriada, assimilada por pessoas comuns,
porque o nazismo não surgiu e não fortaleceu do nada. Não foi porque Hitler quis. Ele teve um apoio social, por favor, misericórdia. Então, até hoje, o meio policial, ele tem um determinado perfil que olha para a pessoa, opa, criminoso. Por quê? De onde vem isso? Isso está associado a esse estudo de apropriação das teorias eugenistas que o Nina Rodrigues vai trazer para o país. E até hoje está presente. Apesar de ter toda uma gama de conteúdo no campo, de vários campos da ciência, falando que a eugenia é uma pseudociência, não faz sentido, biológico, blá, 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 científico, blá, 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 você está falando a mesma coisa, né? A Bel fala, a gente tem que falar sempre, porque até hoje, velho, existe esse senso comum de achar que certas pessoas são predispostas a um crime, sendo que isso é uma invenção sociológica, isso é histórico, foi uma invenção histórica pela eugenia. A luta antirracista, ela vai falar assim, galera, a gente sabe, só tem uma espécie, blá, aquela coisa, o campo biológico é isso. Só que o campo social, histórico, pessoas negras morrem mais, pessoas indígenas são negligenciadas, então assim, a condição racial, o não branco até hoje sofre, é isso, uma das maiores mazelas das teorias racialistas é que as pessoas não brancas, os povos não brancos até hoje sofrem as sequelas dessas teorias, né? Seja pela própria composição do mundo, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por que isso existe? Porque os ditos desenvolvidos colonizaram os não desenvolvidos, alegando que esses aqui eram primitivos, estado de natureza. Eles falavam isso. Gente, eu acho maravilhoso. Eles falam estado de natureza, como se as pessoas que aqui encontraram estavam no sentido de saíram do Éden. Oh, saíram do Éden, né? Tipo, caraca, aqui por era isso o que aqui é Eldorado. o paraíso tropical. Eu acho bizarro é que eles vão usando isso no século XVI, que foi o início da grande colonização e escravização dos povos não brancos. A teoria que eles vão usar como justificativa é o mito de Cã, que é uma teoria pseudo-teológica de dizer o seguinte, lá depois que Noé, né, salvou lá as espécies tal, na arca, e aí o filho mais novo dele viu ele peladão, não poderia ver, né, ver o corpo do pai e ridicularizou, não poderia ridicularizar o pai, porque você ridicularizar o pai, você ridiculariza Deus, uma noia total, aí como sentença, o pai dele condenou ele a uma maldição. E aí, como é que a gente descobre quem são os descendentes de Cã? Pela cor da pele. Então, esse tipo de teoria, pseudo-teoria teológica, foi desenvolvida no século XVI por teóricos da época para pegar essa galera e falar assim, ó, então tá justificada a colonização. Eles, descendentes de Cã, já estão amaldiçoados, vocês podem colonizá-los. E só que esse tipo de lógica justificativa vai mudar justamente com as teorias racialistas. Elas vão ser usadas para justificar o neocolonialismo, para justificar a segregação racial por meio do apartheid, você ter uma sociedade fragmentada, um banheiro só para pessoas brancas e um banheiro só para pessoas negras. Então, uma série de determinações sociais com base na eugenia. Darwin, ele não conheceu a genética, né? Porque a genética veio depois dele. Então Muito hoje, depois. isso. Mendel era padre, mas enfim, teve a sua contribuição para a ciência. E o Mendel, ele conseguiu ter a sacada de como é que a gente transmitia as características. Porque ele testou com as ervilhas e deu certo. E aí, Darwin, infelizmente, morreu sem conseguir entender. Ele tinha uma percepção, que até o primo dele, enfim, o dito cujo lá, ele tinha os pensamentos, como é que ele transmitia, né? Eles estavam tentando entender a hereditariedade. Mas o que faltou para o Darwin foi ter um pensamento matemático, né? O que o Mendel teve foi um pensamento matemático e ele descobriu como é que se transmite as características. O Mendel também não sabia o que era o DNA, genética em si, genes. Com a grande descoberta que foi realizada, né, pelo sequenciamento genético humano, a gente percebeu que nós somos 99%, percebeu não, a gente descobriu 99,9% idênticos. Nós vamos diferir em apenas 0,01%. Então, 0,01 é apenas o que nós temos como propriedade nossa única,
Por isso que nós somos seres únicos, porque nós temos 0,1% de genes que só são nossos, assim, que é o que te dá a característica de ser um ser vivo único. E ao negligenciar isso, ao fato de a gente dizer que existem indivíduos que são melhores dotados ou piores dotados, né? Esse termo, ele está enraizado, infelizmente, a gente negligencia esse conhecimento. Temos esse 0,1% de diferença que salvou a nossa espécie da extinção. Então, nós estamos aqui, achamos que o mundo é nosso, enfim, que esse universo todo é nosso, mas nós tivemos que ter, né, variações. Se nós não fôssemos indivíduos variados, nós já teríamos sido extintos há muito tempo. Então, a variabilidade genética salvou a nossa espécie. E é a variabilidade genética que salva todas as espécies. Por que que hoje, falando do termo agora, do contexto da Covid, né? Por que eles estão à procura de pessoas que pegam e não, assim, não desenvolvem? Não desenvolvem o quê? A chave está nessas pessoas. Elas são as dotadas de características que podem salvar a humanidade toda. Deveríamos entender que a variabilidade é o que nos salva. O diferente é o que nos salva, dentro do contexto adaptativo. E a gente não entende que culturas são importantes. Não a cultura é importante. Não deveria existir uma cultura de supremacia, de costumes, de pensamento, de propriedade genética, né? Estamos na era de falarmos sobre propriedade genética. O que é a propriedade genética? É um indivíduo em si, os genes que ele tem são dele. O constitui como indivíduo. E nesse primeiro bloco, eugenia ainda é um fato presente na nossa sociedade. E você falando do Gataca, eu lembrei de como a gente, cara, hoje em dia a gente tá difícil esse negócio. Porque, geneticamente dizendo, tá existindo uma coisa assim, tipo, de apropriação mesmo das pessoas, sabe? Tipo, Como assim? Tipo assim, hoje o em voga é tentar entender que a propriedade genética é uma coisa individual, entendeu? Não é uma coisa assim que você pode comercializar. As pessoas querem comercializar DNA? Já é possível. Aquele filme, não tem aquele filme O Old Guard da Netflix? A empresa Qual? daquele cara. Aquele filme da Charlize Theron, que os caras são imortais lá da Netflix. Sim. Então, a empresa daquele cara vende DNA, pô. Fantasia, eu pensei que na vida Não, real é verdade. existia. É possível. É possível. Você pode vender o seu DNA hoje. Claro que não, assim. Que bosta. Né? Não pra nós, réis mortais, né? Mas pra alguns aí. Tudo vira mercadoria. A gente vive um sistema que gira em torno do lucro. Se a pessoa obtém lucro por isso, por que não? Lê esse livro depois, ó. Como a genética transformou o mundo. Tem aqui já, ó. Como a gente pode vender DNA hoje. Fala aí de como a gente tem várias passagens interessantes. É muito bom. Serve pra gente refletir muita coisa. Fica a dica aí, ó. Como a genética transformou o mundo. Ah, um autor brasileiro. Super importante a gente apoiar os autores brasileiros, viu? Professor de biologia, doutor em genética. Mas é interessante porque ele traz o seguinte: a genética a favor do capital. Lembrei de você, Jéssica. Por que vocês acham que a eugenia ainda até hoje está presente? É porque tem uma razão lucrativa por trás. Vi a pergunta aí de que a miscigenação, ela acontece e com o tempo vai acabar. A única coisa certeza que com o tempo vai acabar é a minha vida, porque eu sou orgânica, sabe? Eu não gosto de pagar de mãe de Ná, sabe? De adivinhação. Eu trabalho com o que é. O que é? O racismo existe. Mata pessoas pelo simples fato da cor da pele. E por que ainda existe, tendo em vista a gama de conhecimentos que a gente tem no campo científico e biológico, falando que é idiotice dividir a humanidade em raças, hierarquizar quem é superior e inferior e tal. Mas isso legitima até hoje violências. E a origem disso são essas teorias racialistas. O campo da ciência, ele é infiltrado por razões políticas. E aí a gente tem que entender a manutenção desses pseudo-conhecimentos na sociedade por uma razão político-cultural que é difícil de você quebrar.
tendo em vista isso tudo, eu acho muito difícil as coisas acabarem de uma forma natural em decorrência da diversidade, da miscigenação. Eu acho que tem que ter uma intervenção política, de políticas públicas, de conscientização social por meio da educação, campo da história, sociologia, ética, biologia, tem que contribuir para a gente usar a educação com o fim de propor o fim desses tipos de discriminação, mas a gente só na educação não atinge a camada populacional que morre por conta dessa violência, então precisa ter, sim, leis para proteger o pessoal. Mesmo assim, tendo leis, as pessoas estão morrendo. Então, assim, eu acho muito difícil, né? Respondendo a pergunta, eu acho muito difícil acabar por uma razão de... Eu sou muito, não pessimista, mas eu sou realista. E a realidade que a gente vive é muito racista. O que acontece é que a gente tem uma máscara chamada democracia racial. A gente sabe que também, a gente sabe que é uma mentira, mas é vendido. As pessoas... Tem uma pesquisa que eu acho genial. Pesquisa com brasileiro eu acho massa. Eu conheço amigos que são, mas eu não sou. Como assim, irmão? Eu conheço pessoas que são racistas, mas eu não sou, porque eu tenho um amigo que é negro, namorei com negro. Aí eu falo, tá, mas não é isso, né? Tipo, as pessoas não... Diferente do que acontece em outros locais do mundo, as pessoas falam, eu sou racista sim, faço parte da Ku Klux Klan, odeio pessoas que não são brancas, eu tenho como ídolo Hitler, né? As pessoas têm uma liberdade de dizer asneira que é interessante, porque assim, você começa a entender a cabecinha desse indivíduo, ele ainda está impregnado com essas teorias ali. E um negacionismo científico e histórico. Eles negam várias coisas que existiram, que a gente tem comprovação histórica, biológica, eles vão contra. Então, assim, é muito difícil dialogar com quem não está aberto ao diálogo. Também tem esse problema. Por isso que a gente precisa de leis, respaldo jurídico para proteger essa população que é vista por eles como inferiores e que eles, se tiver condição, vão matar. Como nos Estados Unidos aconteceu a Ku Klux Klan lixando a população negra pelo simples fato de ser negro. Então, eu acho muito complicado porque esse olhar o outro não foi um olhar de diversidade, não foi um olhar de, cara, ele é diferente, eu vou conhecê-lo, que nem você com as comidas, você é a Carol com as comidas. Ele é diferente, eu vou conhecer, para eu determinar um tipo de opinião sobre eu vou conhecer. Mas as pessoas não fazem isso. Você sabe muito bem que a ideia de preconcepção, ela é inerente a gente. A gente já a gente olha uma pessoa, a gente já, não fica com a cara dessa pessoa. Eu acho que ele é gêmeos, né? Usa a astrologia, sei lá, pra gente construir preconcepções. E aí depois que você conhece e fala assim, errei. Mas é o conhecimento que quebra o preconceito. Sem o conhecimento, você vai continuar nutrindo essa preconcepção e aí você vai se dizer diferente e às vezes vai começar a hierarquizar. Então esse é o problema. Uma das maiores consequências é a hierarquização. E aí quando a gente pensa no campo do Brasil, e aí é por isso que eu quero trazer para o Brasil o movimento eugenista, a gente vê pouca coisa falando. E as pessoas não falam, não sei do que eles têm medo de dizer, que o Brasil é racista. Sim, irmão, o Brasil é racista, não sei se você sabe, acorda. Preocupação de não dizer algo que é social, está acontecendo, mas parece que falar é proibido. Sabe o nome do Voldemort? Não pode falar o nome do Voldemort. Aquele que não deve ser e aí, nomeado. porque dá ruim. Aí você não fala do racismo no Brasil porque dá ruim. Não, vai ter que falar. A ausência de falar contribui mais ainda para intensificar essas preconcepções e preconceitos na nossa sociedade. Em relação à eugenia, ela vai chegar no país justamente no período que a gente acabou de sair do Império e indo para uma república. Isso é importante porque agora o movimento social, político, os intelectuais, eles estão forjando uma nova identidade de nação. Porque durante o período imperial a gente tem uma constituição, uma bandeira. Então, nesse momento da formação da república, a gente está forjando tudo de novo. É como se fosse um segundo nascimento, digamos assim, do Brasil.
né? A gente precisa apagar a influência do império e forjar outra coisa. E aí vem hino, vem aquelas coisas todas que tem dentro do nacionalismo, dentro da formação de uma nação. E aí, entre eles, está a formação de um culto mitológico, a formação mitológica da população brasileira. Como o Brasil surgiu? Eis a questão. E aí, o que acontece? A eugenia, ela ganha uma força, porque o Brasil, no início da República, significa que acabou com a escravidão. Tem um bando de gente negra, sem terra, sem trabalho. Então, eles estão na rua, sem emprego, sem moradia, sem nada. A maioria deles estão nessa condição. E aí, como a sociedade média, elite, vê essa situação? Isso é um atraso, isso aí está acabando com a imagem do país. E aí vem o pensamento eugenista falando que existe a possibilidade de gestar uma sociedade muito mais bem vivida, bem criada, bem nascida, se você optar por determinadas características fenótipas. Aí ele, opa, então ele ganhou muita força. Se a gente for ver quem são os famosos que estão dentro do movimento eugenista, você cai a bunda no chão, porque você fala assim, eu nunca escutei isso na escola, nenhum professor meu falou. O fundador do jornal do estado de São Paulo está lá, Monteiro Lobato está lá, um bando de cientistas, intelectuais estão lá. São pessoas que têm voz, né? Voz no campo intelectual e dinheiro, porque eles vão propor, eles vão fazer congresso, você fazer congresso a nível nacional naquela época para atingir um público, tipo, divulgar as ideias eugenistas, concurso da criança ariana, tipo, qual é a criança com as melhores características dentro do campo do pensamento eugenista. Eles vão desenvolver também uma série de medidas, por exemplo, se você casar e a família de quem você casou tem parentescos com não bem-nascidos, digamos assim, no Brasil, você pode cancelar e pedir divórcio. Olha só que lindo! Aí, tipo, eles eram contra o movimento feminista, porque dentro do pensamento do movimento eugenista brasileiro, as feministas, elas tiram a função social da mulher, que é ser uma procriadora, ser uma boa mãe. Eles vão construindo argumentos para legitimar a ideia deles. Monteiro Lobato escreveu um livro sobre a eugenia. E é um livro que ninguém nunca ouviu falar. Por que ninguém nunca ouviu falar? Porque não é interessante ter o maior escritor de literatura infantil tendo escrito um livro de ficção científica para adultos, onde ele prega a eugenia e esterilização de pessoas não brancas, vou dizer assim. E o nome do livro é O Presidente Negro, O Choque das Raças. Vocês têm que ler esse livro. Não, o engraçado é que sempre tem um título, aí vem uma explicação do título, né? É engraçado isso. É uma ficção, tipo, se passa nos Estados Unidos em 2228, alguma coisa assim, onde há uma disputa eleitoral. Tipo assim, eu me arrepiei, né? Porque os Estados Unidos estão numa disputa eleitoral agora. Aí tem 3 partidos, o Partido dos Homens, o Partido Feminista e o Partido Negro. Quem ganha a eleição é o candidato do Partido Negro. Olha a noia. Raciocina aqui comigo para você pegar o pensamento eugenista de Monteiro Lobato. E aí ele justifica por que ele ganha. Porque a população branca está dividida em 2 partidos, as feministas e o partido masculino. Então ele fala que o feminismo atrapalhou a vitória da população branca na eleição, porque fragmentou. Tem 2 partidos, enquanto os negros têm um. Por isso que os negros vão ganhar. Coisa do livro dele. Aí, depois que o presidente negro assume, ele fala assim, a população branca não quer sair dos Estados Unidos. Apesar de eles não aceitar o presidente, eles não vão sair do país deles, porque eles nasceram lá, que não sei o que. É um pseudo-nacionalismo que ele põe no livro dele. Paulatinamente, esse presidente negro, ele vai ser estimulado a desenvolver uma campanha de embranquecimento da população negra. Usar pó de arroz,
né? Tentar maquiar a origem não branca deles, entendeu? Só que não fica... os brancos que são brancos, eles não aceitam quem tem pó de arroz na cara, como branco. Eles não veem como iguais. Essa ideia de mascarar a origem, né, não branca deles não tá dando muito certo. Aí vem um cientista, um cara teve uma ideia, vou fazer um programa nacional de alisamento de cabelo. Se liga na ideia. Não sei como, é ficção científica de Monteiro Lobato, década de 20, galera. Aí, como faz o alisamento do cabelo por... Isso, comigo é babado. Se você não sair chocado nessa aula, eu fico triste. Você ficou chocada porque eu te falei que a gente é possível vender DNA, né? Então, agora eu também tô chocada. Então tá. Aí o que que acontece? Para você alisar, você usa raios gama. Que isso? Raios gama. Só que a ideia desse cientista, que é branco, presta atenção, não ri não, porque o bagulho é sério. A ideia não é alisar, é que através dos raios gama, ele esterilize a população negra. Entendeu? Toda a população negra vai para esse projeto de alisamento, vão alisar o cabelo e ao mesmo tempo vão ser esterilizados, ou seja, vai acabar com a população negra nos Estados Unidos. Para o Brasil, a solução da esterilização social não pegaria muito bem. Aí o que que ele tem a ideia? No livro, ele fala assim, olha só, deixa parte da região sul, agregar a região sul com os países da Bacia do Prata e fazer um estado branco. E a região do norte e nordeste dá para os mestiços negros e indígenas. Fazer 2 países, um branco e um negro. É isso. Como uma saída eugenista para os problemas sociais do Brasil. Porque a maioria da população brasileira, no início do século XX, é o quê? Negra. E a maioria dessa população está em condição de extrema pobreza, insalubre, não tem onde viver, muito menos trabalhar, porque existe um projeto social de embranquecimento, isso tem que levar em consideração, vai favorecer a imigração principalmente europeia, vai ter imigração japonesa, libanesa, várias outras regiões vão vir para cá, mas principalmente europeias, vai começar no Brasil Império, mas continua. Era Vargas vai fazer um decreto, por favor, pessoas imigrantes europeias, venham para o Brasil, porque Vargas vai industrializar o país. E isso se deve à influência do pensamento eugenista brasileiro. Só que o que vai acontecer? Vem um movimento modernista. Mário de Andrade, esse pessoal da primeira fase do modernismo. Eles vão criticar a eugenia? Não. O que eles vão fazer? Eles vão enaltecer a figura do índio puro, do negro puro e do branco puro. E que o Brasil forjou da união deles. Então eles vão criar outra coisa. Eles não vão criticar a eugenia, eles vão criar a ideia de que o Brasil nasceu um país miscigenado. Por isso que eu critiquei a opinião do coleguinha. Porque através dessa teoria de que o Brasil ele não tem atritos raciais, porque desde a origem rolou essa aproximação, essa intimidade entre as raças, é errado dizer que o Brasil tem problemas raciais. E aí, quem é o representante maior dessa forma de pensar? Esse cara aqui, Gilberto Freire, com seu livro Casa Grande Senzala. Mano, sério, esse bicho, ele vai literalmente fazer um desserviço para o país, mas a eugenia também é um desserviço. Mas o que ele vai fazer? Ele vai construir uma narrativa. Eu aplaudi porque todo mundo tem que ler, gente, para entender. Quem é Gilberto Freire? É um menino de engenho, ele nasceu no Engenho de Açúcar, pernambucano. Então, o lugar de fala dele é interessante a gente saber para entender por que ele constrói essa narrativa de intimidade entre o homem branco com a mulher negra, que é estupro, mas aqui ele não fala. Mas aqui ele fala o primeiro amor do homem branco é uma mulata. Isso é estupro, pô. Tem que falar o nome certo. Só que essa narrativa, olha o tamanho disso aqui. Essa narrativa
Eu já li Ela também, mas vai, assim, nossa, simplesmente, essa narrativa vai ser a justificativa para o desenvolvimento de outra tese diferente da eugenia, enaltecer a miscigenação como uma característica específica do povo brasileiro. Por quê? Além da gente entender o lugar de fala dele, a gente tem que levar em consideração que quando ele foi novo, né, porque nem sempre ele foi velho, ele foi para os Estados Unidos. Então, o primeiro contato em solo norte-americano foi no estado do Sul. Ele estava na pior região para ele ter contato da realidade da população negra. Ele estava no estado do Sul, não sei qual era, não sei se era... Enfim, eu sei que ele estava no sul dos Estados Unidos e presenciou um linchamento. Aí ele ficou abismado, ele ficou assustado, porque assim, como os brancos maltratam os negros nesse país. Coisa que não acontece no país dele. Ó, observa que ele nunca experimentou uma cena como essa no Brasil, e ao ponto de dizer, não, lá nos Estados Unidos existe sim racismo. No Brasil, no Brasil, as razões das mazelas sociais são oriundas de questões culturais, sociais, não tem nada a ver com a raça, porque desde o início, aqui ó, desde o início, temos uma relação intimista, branco com negro, branco com índio, índio com negro, tem essa mistura. Só que ele deixa de lado, porque a construção narrativa dele é romanceada, a questão da violência, a questão do estupro, e ele negligencia nisso. E nesse momento, quando ele faz esse livro, na década de 30, a teoria dele não é bem aceita, de cara. Quem é que assume o governo lá na Alemanha? Hitler. Então, a década de 30, eles têm um Estado que claramente defende a supremacia ariana. Então, eles têm uma referência política para legitimar a manutenção do ideal higienista deles. Então, a gente tem que levar isso em consideração e vocês nunca vão ver isso em um livro de história. Os livros de história vão abafar o caso. Vão logo falando dos modernistas, depois passa para Gilberto Freire falando da miscigenação e acabou. Não vão falar da eugenia. Eles nunca falam da eugenia. Mas até agora... Década de 30 é o auge do movimento eugenista. Porque eles têm uma referência real na Europa. Ele que valida o discurso, né? Exato. Exatamente, esse é o problema. O que valida o discurso que até hoje existe Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Que ele, dentro da Constituição dele, tem a liberdade lá constitucional das pessoas se expressarem. Né? E aí eu vi o comentário do seu colega, mas se a gente se expressar racista é feio. Mas assim, dizer que não tem racismo e matar a maioria da população negra no país é que é feio. Tipo assim, se você é racista, o racismo foi ensinado para você. Então, vamos aprender a desconstruí-lo. Mas você não peça para um ativista, não peça para uma pessoa que morre na rua te levar para casa, colocar no colo, te ensinar. Busque as ferramentas. É evidentemente que você vai encontrar um campo de diálogo, mas é evidente que muitas pessoas se fecham e partem para a violência verbal, ou pela, que agora tem esse nome, pela cultura do cancelamento, vamos cancelar. Mas assim, se você estiver aberto para o diálogo, e a outra via também, faça esse diálogo. E aí, em relação ao racismo, eu recomendo esse livro, do Ney Lopes, O Racismo. É tipo uma edição que explica temáticas, conceitos, de uma forma simples. É como se ele estivesse explicando para os filhos dele. Ney Lopes, não sei para quem não conhece o autor, ele é um ativista negro, intelectual e músico. Só para você ter ideia, uma música dele, foi censurada durante a ditadura militar. Sabe o que a música falava? Fazia uma homenagem a Muhammad Ali, que era uma música de enaltecer o cara, velho, o boxeador negro, tal, aquela coisa. Foi proibida porque o censurador vai dizer que esse tipo de música vai desenvolver na população brasileira algo que só existe nos Estados Unidos, que é o racismo.
Olha só que louco, porque o censurador parte do pressuposto que o Brasil é uma democracia racial. Quando você tem uma música que enaltece a cultura negra ou uma personagem negra importante como o Muhammad Ali, você está abrindo brecha para desenvolver uma diferenciação entre as raças, coisa que não existe aqui. Esse livro é massa porque ele traz assuntos complexos de uma forma muito simples. Essas leituras são importantes para justamente a gente desmistificar o legado de Freire, porque o legado da eugenia ele tenta ser abafado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E aí vem todo uma apresentação de dados do Holocausto, do genocídio não só dos judeus, mas de todos os povos que os nazistas viam como inferiores. Aí põe LGBT, feminista, comunista, de uma camada social que era vista como eles, como inferior, inclusive até deficientes mentais e físicos, brancos, porque eles nasceram com problemas, olha só, com gene ruim, então eles não deveriam existir. Pegava ruim, né? Tendo um movimento eugenista no Brasil. E paulatinamente, aquele livro, Casagrande Senzala, que vai construir uma imagem de um Brasil miscigenado, um Brasil que é o paraíso tropical, que não tem problemas raciais, ganha mais força. Freire, ele não resolve o problema da eugenia, é isso que vocês têm que entender. Ele cria outro problema, que é a miscigenação. A ideia, a narrativa da miscigenação romanceada, que negligencia séculos de exploração, séculos de violência, e também negligencia a própria existência do racismo, a própria existência das questões raciais no país. Porque ele vai falar, os problemas do Brasil são problemas culturais e sociais, não raciais. É porque vocês não foram nos Estados Unidos, eu fui e eu vi, tá entendendo? Aí começa, no Brasil, a desenvolver o quê? O mito da democracia racial muito fortemente, vai ser muito difundido, né? As raízes do Brasil, esse país tropical, é a cordialidade do seu povo, é a mistura das suas raças. Então esse discurso é muito difundido pelo governo brasileiro, porque é uma imagem a ser vendida do país para o mundo. Porque aí o mundo inteiro tem problemas raciais e vê pro Brasil. Caraca, velho, o Brasil é o paraíso mesmo, né? Não tem problema. Vamos fazer uma pesquisa? E aí comprovou-se que a maioria da população negra, ela sofre mazelas do que a população branca não sofre. Isso não significa que não exista pessoas ou famílias brancas em condição de pobreza, mas a boa parte das pessoas que estão na condição de pobreza no país sofrem determinada de violência, estão presas, tudo mais, são negras. No final dos anos 50 e início dos anos 60 vai se desenvolvendo outros conceitos, outras narrativas de Brasil e falando da formação do Brasil com a presença do negro excluído, não assimilado. Porque Freire fez isso, ele assimilou o negro, essa cultura que o Brasil é, um caldeirão, e foi assimilado, assim como o indígena foi. E aí, paulatinamente, vai se desenvolvendo no campo das ciências humanas, não só na história, várias narrativas, populações não brancas, eles vão ganhando voz e outras formas de construir para além dessa miscigenação que mascara a violência diária que eles vivem. Né? E aí isso vai se intensificar muito nos anos 90, principalmente com a reconstrução do Brasil depois da ditadura militar e a formação de uma nova Constituição, onde vai delegar que o racismo é crime. Outros direitos para as comunidades indígenas e quilombolas que secularmente não tinham. Então, tudo isso é um processo lento, gradual, de desconstrução de uma narrativa que até hoje está presente. Até hoje tem gente que acha que o racismo não existe. Ainda acredita que o Brasil é uma democracia racial, mesmo diante de tantos dados e tanta realidade de violência racial no país. Né? Outro livro, falando em livro, para recomendar a leitura sobre outro ponto de vista, são dois, na verdade. Esse daqui é um quadrinho que vai falar sobre a história de Dona Carolina de Jesus. Quadrinho maravilhoso, né? Vai contando a história dela, de como ela vai desenvolver o primeiro grande livro dela, que é esse aqui, O Quarto de Despejo.
que ela vai falar que a favela é o quarto de despejo da cidade. É super cobrado em vestibulares agora. O livro é em formato de diário. Essa edição é maravilhosa porque mantém a forma da escrita dela. Então, esse livro, cara, Potente o negócio. 60, dos anos 60, atualíssimo. Vocês têm que ler. Seja esse ou esse. São fenômenos da literatura negra, negligenciados ainda, muito negligenciados, mas que narram uma situação social que ainda é a realidade de boa parte das famílias negras nesse país. E aí a gente tem que pensar que o combate ao racismo, ele é um combate secular. Aí você fala, mas eu não escravizei ninguém. Mas lá atrás, essas pessoas foram escravizadas e por conta de várias mazelas desses séculos de escravidão, elas estão numa situação social que precisa de uma reparação por meio de políticas públicas. A necessidade de combater o racismo, assim como a presença dessas teorias racialistas mascarada com outros nomes, ela é importantíssima se a gente quiser viver em uma sociedade onde não haja problemas como os problemas raciais. Afinal de contas, são irracionais existir-los, né? Devido ao conhecimento científico que temos hoje. O que a Jéssica trouxe um pouco sobre essa questão, um pouco não, ela aprofundou bastante, incrível. O discurso, ele sempre esteve pautado ali, agora, dentro, olhando para o ponto de vista biológico, né? Nós sempre somos, nós amparamos um pouco o nosso olhar cultural sobre a questão do belo, né? Nós somos seres biológicos que temos uma fixação pelo belo, né? Então, o belo nos atrai. Então, por nós termos passado por um processo cultural onde o belo, ele é, digamos assim, ele se prevalece sobre as características humanas da pessoa e não a sua formação fenotípica, né? Porque fenótipo é o resultado da genética mais o ambiente. Então, entrando aí um pouco no campo da genética, o que é a nossa expressão genética, né? É o conjunto gênico que nós temos, são os nossos genes, o nosso genótipo, e como o ambiente somado a esses genes vão fazer com que nós expressemos as nossas características. Nós somos dotados de um gene que produz a melanina. Só que a melanina, ela só é, digamos assim, ela só é assimilada de acordo com a expressão desse gene e da incidência do ambiente sobre nós. Qual é a incidência nesse sentido? E aí, o que acontece? O sol, ele é o principal fator que faz com que a gente secrete melanina de forma diferenciada. Se nós formos olhar o fenótipo, né, humano, o branco, a possibilidade de ser branco é 1 em 16. Do preto ao mulato claro, nós temos as outras 15 possibilidades. O tema dessa live está falando disso, mas mais profundamente é como as teorias científicas são usadas para justificar comportamentos e pensamentos também, que devem ser hoje combatidos, né? Nunca na história da evolução, da genética, nós falamos que existe um gene bom para determinar características, né? Não existe esse termo. Quando a gente fala dessa matéria, as pessoas falam assim, professora, mas por que o branco, ele é ali, enfim, ele só tem, né? Só é uma possibilidade. Porque ser branco, para você ter a melanina branca, digamos assim, seria o raro. As outras formas de expressão de melanina são as formas que, geneticamente, populacionalmente dizendo, são as que melhor se adaptaram. O branco em si, ele é recessivo porque ele tem um viés de adaptação menor daquele gene. A prevalecência seria menor sobre essa questão do belo, né? Dessa questão do que é realmente atrativo. Do ponto de vista biológico, nós sabemos que a natureza, assim, como nós seres biológicos, nós tendemos a escolher o parceiro, né, para a reprodução, não é nem sempre, no caso de alguns pássaros, são os que têm plumagem mais bonita, enfim, mas em alguns pássaros, às vezes pode ser o menor pássaro que existir, mas é aquele que é dotado de uma característica que os outros não têm. Quando a gente passa para o nosso campo,
Ao negar que o diferente tem o seu valor, nós estamos negando a nossa própria função como espécie, porque uma espécie ela tem que buscar o tempo todo a sua sobrevivência, mas não fazendo com que haja, né, imposição sobre isso. Mas o diferente é o que salva a natureza. E, infelizmente, hoje, a gente tende a... O que eu digo, né? Eu falei isso numa aula, que a gente está vivendo uma era da pós-verdade, né? Que a gente tem que, a todo tempo agora, a gente tem que justificar de novo o porquê de existir a ciência, né? Por que a gente estuda tudo isso? É porque a gente não, é o que nós somos. Nós somos seres biológicos que somos únicos na natureza, como constituição biológica mesmo, porque nós temos isso aqui, né? A Jéssica falou da irracionalidade, né? Nós temos isso aqui, que é a racionalidade. E a gente se apropria dessa capacidade para desviar os caminhos que deveriam ser trilhados de forma, digamos, pautada na verdade, né? A verdade, a ciência, ela busca, não que a ciência é a única verdade que, enfim, vai existir, mas a gente tem que convergir, né, para a ciência para todos, né? A ciência ela explica por que somos assim, por que somos tão diversos. Mas ao negar que a ciência fale, explane isso e partir para um ponto de dominação, é o que nos faz regredir, eu digamos assim, como entes biológicos que somos. Eu digo que se nós formos comparar nós e outros animais, nós somos privilegiados porque a gente tem inteligência, né? A gente pode, por exemplo, criar maneiras enfim, de salvar a nossa espécie. Muitos animais não têm isso. Plantas não vão ter isso, outros seres vivos não vão ter isso. Mas a gente usou dessa propriedade biológica que nós ganhamos, né, na adaptação para desvirtuar o discurso e encontrar aí maneiras de validar um pensamento que a gente sabe que não é o correto. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que nós estamos num momento muito difícil, né? De confronto com o que a gente conhece, como que a ciência traz. O negacionismo, ele é um ponto de vista muito... Já era próprio do humano, ele agora está se tornando cada vez mais enraizado, infelizmente. E eu digo hoje que o principal fator que a gente tem que mostrar hoje, eu acho que as novas gerações, a Jéssica é professora, eu sou professora, somos de áreas totalmente distintas, mas que se convergem, porque nós somos pautados pelo conhecimento e pela construção que o conhecimento nos traz. E eu sei que Darwin tinha esse pensamento também, que ele buscou entender as coisas, entender a natureza. Ele foi uma pessoa que teve uma sacada, né? Ele conseguiu elucidar um enigma, digamos assim, bastante difícil, que era entender como a natureza nos rege, apropriaram-se disso, né? E a gente fala muito dessa questão, principalmente na biologia, sobre como a ciência ela tem que ser usada para o bem da humanidade, para o bem de todos, e não para o bem de um determinado grupo. Infelizmente, é o que a gente tem assistido ultimamente, né? Vem assistido ao longo da história, né? Jéssica, falta 15 segundos para acabar esse segundo bloco. Vamos terminar. Eu queria jogar uma polêmica sobre o seu pensamento de que a ciência é para todos. Então, a polêmica que eu quero lançar é porque você falou que a ciência ela tem que ser para todos e, tipo, tem que ser. Sabe aquele livro, O Médico e o Monstro? Sempre que eu penso no desenvolvimento com pensamento científico, seja ele no campo das exatas, biológico, humanas, eu penso ele nesse movimento, conhecimento que a gente tem acesso. Boa parte deles vem da Europa, porque os conhecimentos de outros continentes a gente vai tendo acesso conforme a gente amplia nossas perspectivas, para além do eurocentrismo. Então, basicamente, as ciências que a gente teve contato, assim, de primeira, e foi a base para a formação de vários saberes nas regiões colonizadas, foi o conhecimento desenvolvido pelos europeus. E esse conhecimento, ele foi desenvolvido
e foi vendido como universal, né? O iluminismo, a gente prega a ideia de que o iluminismo, ele prega a universalidade dos direitos. Mano, só que quando você vai ver os movimentos sociais que tinham como base o iluminismo, todas as pessoas tinham direitos. Todas as pessoas daquela região que promoveram revoluções conseguiram direitos de cara com base nos ideais iluministas? Não. O processo de colonização não é só uma dominação política e econômica, é cultural. Por isso que a gente desenvolveu o conceito de etnocídio. É quando você não mata o corpo. O genocídio é quando você mata o indivíduo. O etnocídio é quando você destrói a cultura desse povo. Então, são duas formas de destruição. Você não pode destruir esse corpo porque você precisa desse corpo para o trabalho escravo. Mas eu não quero que ele mantenha a sua cultura. Então, eu vou catequizar, eu vou fazer uma série de outros processos culturais que vai fazer um processo de aculturação, de assimilação da minha cultura como uma verdadeira para esse indivíduo que tem outra cultura. Então, os primeiros contatos, eu odeio essa ideia de contato 1, 2, 3, como se fosse a gente o ZT, né? Mas não é. Foi um choque de culturas. Eu penso em choque, porque imagina o choque dos nativos americanos encontrando os europeus. Foi um choque. Pelo nariz, porque eu fedor, porque não toma banho lá na casa deles. Vão tomar banho no navio? Não tomam. E uma série de outras situações. Eu falo zoando, mas é verdade. Mas é um choque cultural, político, choque de pensamentos. A gente tem que levar em consideração o que você falou, Bel, do conhecimento, o contato com outros tipos de plantas, de medicinais, coisas que o europeu não tinha na época, são conhecimentos, são ciência. Mas o europeu não vê como ciência. O europeu vê essa população, de uma forma geral, como primitiva, inferior. Então, desde o século XVI, desde o início do processo de colonização, essa visão de europeu superior versus o mundo inteiro inferior, ela faz parte, principalmente por meio das grandes navegações, ela faz parte de uma formação de identidade europeia. Só que essa identidade europeia a gente consome como se fosse universal. E não é, né? É por isso que existem campos do conhecimento na área das ciências humanas que pregam um processo de descolonização do pensamento. O que é a descolonização do pensamento? Você não precisa ir na Europa para encontrar saberes. Olha a sua região e busque os saberes dessa região. Que tem. Mas você tem conhecimento? Você tem que buscar esse conhecimento. Porque a ciência, ela tem essa quase possibilidade do médico se tornar um vilão porque ele constrói o Frankenstein, sabe? Eu sempre tenho essa ideia. Eu não sei se você consegue entender de que o cientista, ele ao mesmo tempo, ele pode ser um cara massa, revolucionar o campo do saber, propor melhorias sociais, mas ao mesmo tempo ele pode usar o conhecimento dele para fins de manutenção de um preconceito, para fins de manutenção de uma discriminação. E aí eu me lembro de um filme que é Vênus Negra, que é um filme sobre uma mulher negra. Ela é apresentada naquele Zoom, sabe, os zoológicos de pessoas não brancas que existiam no século XIX. O corpo dela foi entregue para, se eu não me engano, para a escola de medicina francesa. Porque o corpo dela, eles nunca tiveram contato com esse tipo de corpo. E eles queriam o corpo dela. Eles esperaram ela morrer e tomaram o controle do corpo dela. Então, assim, a ciência, por mais que eu sei que é um discurso bonito de fazer o bem da humanidade de uma forma coletiva, não só nós enquanto espécie, mas o mundo inteiro, afinal de contas, estamos matando espécies por uma prepotência econômica, política. Um bando de biodiversidade nossa está sendo eliminada da face da Terra por intervenção nossa, direta e indireta. Pensa a ciência nessa dicotomia, até que ponto não pensar ela nesse ideal positivo de que faz bem para todo mundo, mas essa dialética, ela precisa ser apropriada para esse fim,
galera, é o seguinte, se a gente não mudar a forma de vivermos, a gente vai morrer. O planeta vai ficar. Nossa espécie pode ruir. Tá entendendo? Não só a nossa espécie, mas todas as outras espécies. E a gente depende dos outros. Esse tipo de pensamento, ele tem que estar em pleno desenvolvimento dialógico com o campo do conhecimento científico, para a gente ter dados para falar, galera, tá acabando com a camada de ozônio, galera, as calotas polares, pelo amor de Deus. A produção alimentícia, ela é nociva para a população mundial. As gripes suínas, aviárias, vêm por quê, irmão? Põe todo mundo no mesmo cantinho. É só um raciocínio, não precisa ser cientista para saber, é só raciocinar, precisa mudar. Mas para mudar, vai mexer no sistema econômico. Então, tudo vira e mexe, o campo da ciência vira e mexe, desde sempre, ela está envolvida com esse campo econômico. É interessante esse conhecimento? Bacana, né? Vamos financiar. Não é interessante? Segura. Somos contra. E aí vai fazendo catástrofes. Aí vai cometendo desigualdade. Foi o que aconteceu com a ciência no século XIX. A gente tem dados de cientistas da época falando que a frenologia, cronologia, a eugenia, o darwinismo social, o racismo científico são pseudociências, mas foram usados como justificativa. Eles não fizeram uma força científica como um campo científico forte, capaz de falar assim, galera, isso é errado, vocês estão usando uma falsidade, uma mentira para dominar o mundo. Por que eles não vão falar isso? Porque eles são europeus, porque eles fazem parte dessa dominação indireta ou diretamente. Falar que é uma pseudociência e não ir contra os processos de colonização e discriminação das populações não brancas não faz diferença alguma, e não fez. Tanto é que a gente tem as mazelas até hoje. Então eu acho que o campo da ciência é um campo, assim como todas as ciências, é um campo aberto de possibilidades, de diálogo constante. O que eu acho massa da ciência, e a gente percebe muito isso, já que a gente vive em situação pandêmica, para ter certeza de algo, ela precisa experimentar, ter dados, investigar, apurar, para depois ter uma resolução final. O que as pessoas falam? A vacina, por exemplo, as pessoas que são contra a vacina, que ainda não nem existe. A vacina, ela vai dar ruim porque vai ter chip na vacina e eu não vou tomar vacina. Aí você vê um movimento anti-vacina, aí você fala, mas é agora, começou agora. Não, a gente tem movimentos anti-vacinas muito antes da nossa pandemia da Covid. Na história do Brasil tem a revolta da vacina e por outras razões, a gente tem que levar em consideração o contexto social de cada movimento anti-vacina, ou anti-ciência, né? Por que eles surgem? Eu acho que é a dicotomia do mundo, a dialética do mundo. A gente tem que levar em consideração que tem um campo da ciência que é a ciência do capital. Tem uma ciência que se beneficia dessa relação econômica, que não quer quebrar essa relação econômica. Se a gente for ver os maiores meios de produção, as maiores riquezas, fluxos de lucro, a indústria farmacêutica é uma das que mais geram lucro no mundo. A gente tem que levar isso em consideração. A gente sabe que o conhecimento, ele vai tirar a gente dessa, mas a gente tem que levar em consideração que boa parte das indústrias farmacêuticas estão à mercê de uma relação capitalista, econômica. Sim. E, galera, não duvide se tiver uma corrida por vacinas, como tá tendo, né? Já tá tendo, né? Rússia de um lado, Oxford do outro, aquela coisa toda. O que eu quero dizer é que a minha perspectiva de ciência não é uma perspectiva idealizada. Que eu não consigo, tipo assim, Star Wars, todo mundo vivendo a unidade da espécie humana e um rumo a outros universos, buscando diálogo e diplomacia. Mano, a diplomacia não aconteceu no planeta Terra, vai acontecer no universo? Pelo amor de Deus, velho, não vai. Enquanto não mudar a forma que a gente vive, a forma que a ciência, essa ciência hegemônica tem com o sistema econômico, não vai mudar nada. Cantando a música de John Lennon, Imagine, não sei o que, e ficar naquela musiquinha, todo mundo cantando na sua casa, e não vai mudar o mundo.
Sinto muito, gente, desculpa. Eu gosto de John Lennon, gosto mesmo, mas ficar cantando a música dele dentro de casa, sem propor uma mudança social, não vai mudar. A floresta está queimando, a Amazônia está sendo desmatada, e aí a gente está vivendo nesse caos frenético. Até quando? Né? Até quando a gente vai sobreviver enquanto espécie a essa situação que nós, enquanto espécie, criamos? Nos colocamos, é Não verdade. foi um meteoro. Somos nós que destruímos o planeta. Pode Olha ser que a nossa lindo. espécie daqui a um tempo. Ascensão e queda dos A humanos. situação só piora. Eu deixei uma última questão para o final, a gente falar sobre o contexto da eugenia no futuro. Como será a eugenia nas próximas gerações, esse contexto? Porque eu trago para vocês hoje um dos maiores pontos polêmicos. A gente falou aqui de como a ciência deveria ser para todos, mas ela não é. Né? Esse é um ponto que, enfim. E o que a Jéssica fala do médico e o monstro é um pouco que a gente tem, e isso todo estudante de biologia faz essa disciplina, que é a disciplina de bioética, né, de ética, onde a gente discute o nosso papel enquanto profissionais que lidam com a manipulação da vida, né? Porque nós conhecemos como manipular a vida. Do partir do momento que a gente descobriu a genética, nós conseguimos aí entender, ter respostas, mas também a gente conseguiu trilhar caminhos que possam modificar a vida. E não só a vida biológica, gente, a vida natural. Por que eu estou dizendo isso? O próprio surgimento dos transgênicos, hoje, até eu brinquei disso na aula, que eu falei, gente, o milho de pipoca é transgênico. Pode procurar. Se tiver o T lá, é transgênico. Geneticamente modificado. Olhar no rótulo qual o DNA que eles mutaram o negócio. Enfim, inseriram no DNA do milho. Eu acho maravilhoso. Porque, enfim, pra quem conhece, né? Fala, poxa vida, eu tô comendo um milho, mas na verdade esse milho tem DNA de um fungo, de uma bactéria, enfim, de outra planta. Então, é por esse caminho. Como nós, como detentores do conhecimento, como podemos manipular a vida, como nós vamos nos colocar de frente com questões éticas. Nós sabemos hoje que, por exemplo, realizar clonagem humana não é ético. Por quê? Somos seres únicos. Um clone, ele não é gerado naturalmente, digamos assim, isso não é a natureza nossa biológica que gerou aquele indivíduo. Foi uma manipulação. E esse indivíduo que é mutado, que é clonado, né? Mutado não, que é clonado, qual é a história dele por trás? Digamos assim, por isso que o clone humano, ele não pode, claro que, enfim, a gente sabe que isso já é possível, né? Inclusive, clonagem de embriões é uma questão que já existe, mas por que não é ético a gente ter esse determinado padrão de perspectivas científicas, né? Um clone, por exemplo, um clone humano, ele representa um rompimento com a lei natural. Nós somos gerados naturalmente, né? Enfim, todos os seres vivos são gerados naturalmente. E eles surgem, eles têm uma história evolutiva. A partir do momento que a gente não permite que esse ser, ele tenha em si uma propriedade, uma construção própria dele, com os genes dele, com o ambiente, a gente viola um princípio da natureza, que é cada ser tem a sua história, perspectiva evolutiva dentro da sua existência. Um pouco profundo, filosófico, ao mesmo tempo científico, mas é nesse sentido. E eu trago para você hoje aqui, Jéssica, uma nova polêmica, já que a gente adora polêmicas. Existe hoje a questão da edição gênica. E o conhecimento genético em si, ele é o que conduz a gente a ter uma nova perspectiva, né, de como a gente vai manipular esses genes. E a edição gênica, ou também conhecida como CRISPR, uma das técnicas da edição gênica, ela vai permitir, daqui a um tempo, você escolher características. Então, o CRISPR é o nome da técnica, e a edição gênica, ela já existe. Então, a polêmica é como uma sociedade como a nossa lidaria com isso? Quais seriam as características que a gente escolheria para um filho, por exemplo? Esse é o ponto polêmico. Manipulando os genes,
pela edição gênica, esse tipo de procedimento, ele surge, né, para a gente poder ajudar pessoas com doenças degenerativas. O que o Mendel fala, né, enfim, é o acaso, né? O acaso nos dá a sorte ou o azar de termos um gene defeituoso. Então, essas pessoas que nascem com doenças degenerativas, que são hereditárias e genéticas, são pessoas que sofrem muito. O comando genético sobre o corpo, ele é muito potente. Existem medicamentos que possam fazer com que a pessoa volte ainda a um estado de não doença, né? Quando a gente fala de doenças hereditárias, genéticas. E a edição gênica, ela surgiu para a gente tentar ajudar essas pessoas. Mas aí é que tá. Quando o homem, ele entende que isso é vantajoso para se criar uma nova perspectiva de, enfim, gênica mesmo, isso se desvirtua. Quem tem condição monetária para fazer isso? Porque o acesso a você fazer uma gestação no qual você constrói o gênio do seu filho, você tem que ter dinheiro. Porque esse tipo de acesso científico é muito restrito e é caro. E os transgênicos, o transgênico é em relação ao capitalismo, pô. Por quê? Agro é tudo, agro é pop, né? Agro é top. Que boa parte dos países que têm desenvolvimento de transgênicos são países que são grandes fazendas para outros países. Brasil. Qual é o setor que sustenta a economia do Brasil? Primário. Isso é um ponto importante. Felizmente, hoje, a gente está tentando consolidar mais essa questão da bioética, né? Por que a bioética é tão importante? Hoje, fazer edição gênica para escolher características é proibido em alguns países da Europa. Se você viola, implica em crime. Por quê? Porque vai contra a lei maior da natureza. Você não pode escolher suas características. Você pode escolher, sim, quando a mulher ela vai fazer um procedimento de fertilização, de fato eles escolhem os óvulos que são saudáveis. E isso é permitido e é isso que garante o sucesso reprodutivo, né? Que não adianta nada você selecionar e fecundar um óvulo que não vai ter sucesso. E isso a gente permite, porque você ainda não... Ali é uma propriedade genética onde você vai ver se os seus gametas são possíveis, né? Mas agora, você pegar a genética por dentro e fazer com que, eu quero, deixa eu ver, olho azul, é possível? Vai ser possível. Já está se tornando possível, infelizmente. Pesquisa de desenvolvimento de órgãos, tipo assim, a pessoa está com câncer ou necessita de transplante, e órgãos não orgânicos. Tanto é que tem um livro, O Homem Pós-Orgânico. Cara, é tipo assim, já vi. Ela vai questionando a possibilidade, vai chegar um tempo, devido ao expansionismo científico, vai chegar o tempo, a possibilidade do humano escolher ser não orgânico. E isso vai deixá-lo de ser humano, porque o que é a condição humana se na nossa mortalidade? A partir do momento que você substitui seus órgãos internos por organismos que fazem a função do seu sistema, mas eles são não orgânicos, você se torna o quê? Um imortal. A busca da imortalidade sempre foi presente na condição humana, né? A própria mitologia se ampara nessa questão do imortal, né? Que o imortal é o que é o desejado, né? Se você for ver, a busca da imortalidade, ela, quando não tem um campo científico que torne realidade, é só uma pretensão. Nunca vai ser, você é imperfeito, você é orgânico, uma hora você vai morrer. Então, o que você tem que fazer, tem que fazer hoje, que amanhã pode não existir. Só que aí, com possibilidade, e está tendo campos científicos nisso, desenvolvendo uma orelha por meio da impressão 3D, vai ser possível a gente ter os híbridos, né? Ela fala isso, a possibilidade da coexistência entre o orgânico e o não orgânico. Aí eu pergunto, vai ser outro nível de relação, porque a gente vai ter um campo que vai ver isso com um olhar lucrativo e você vai ter um campo de consumo. Enquanto tiver essa ideia de industrialização e de consumismo no campo da ciência, vai ter um bando de gente da elite querendo ser imortal. E é isso que aquele filme traz, né? O filme lá da Netflix,
Ele Não é traz tipo justamente essa questão da apropriação genética, da gente escolher características que nos torne imortais. E isso não vai existir. Porque a primeira lei, assim, natural é que todo ser vivo é formado por células, né? E uma célula morre. Antes dela morrer, ela se divide, né, em duas. Assim, ela se divide, ela encerra o seu ciclo para dar origem a outra. Mas aquela original, ela não existe mais. Ela encerrou o seu ciclo de vida. Como a natureza ela é perfeita, ela se desenha para que a gente tenha um tempo determinado. Que o infinito não existe para o ser biológico. Na nossa ânsia de viver, e assim, e na nossa pequenez também, a gente também tem que falar disso. Nós somos seres assim, pequenos no sentido do nosso entendimento enquanto seres biológicos. Nós temos a acreditar que por termos consciência, enfim, o desejo, a ânsia de sermos imortais. Mas isso vai contra o principal ponto biológico, que é tudo tem um ciclo e tudo tem um fim. E é isso que a gente tem que pensar para as gerações futuras, né? De como a gente vai se apropriar desse conhecimento, o que isso vai impactar. Por isso que eu digo, a edição gênica hoje é um ponto muito polêmico. Nós somos uma sociedade que temos enraizado, infelizmente, né? A gente tem aí um pensamento, cultura e hábitos, e nós temos hoje pessoas que validam esse tipo de discurso de eugenia. E aí, como é que vai ser no futuro? E olha o quanto isso é grave. A gente pode tender a, no futuro, falar que determinada característica não serve pra gente. Mas e aí? E a natureza? E aí voltamos a Darwin. A natureza impõe a seleção. É a natureza que é ela que determina. Não somos nós que falamos o que é bom e belo e certo. Não, é a natureza. A natureza está nos dando tapa na cara agora. O desejo do humano sempre foi a imortalidade, não é para o fato em si de ser imortal, mas é um fato de ter controle sobre a própria vida, coisa que ele não tem. Sim. É Deus, é natureza, criações metafísicas, você manipular a vida. Problemática, eu vejo com um olhar tão assim questionador, justamente porque a nossa realidade, até agora, a gente está enfrentando as mazelas das teorias racialistas, e eu penso que futuramente isso pode trazer outros tipos de mazelas ou até reatualizar essas mazelas das quais a gente vive e está tentando combater. A professora Angélica está comentando aí uma música, Malditos Cromossomos, que é uma música que faz uma conversa, digamos assim, com a temática que a gente está dialogando. Vive um momento que isso aqui, o diálogo, ele está se tornando algo, parece que ultrapassado, mas, gente, é o diálogo que constrói o conhecimento. O meu grande temor hoje, quanto pessoa, né, ser biológico humano, é o futuro. Eu acho que o futuro, decorrente do que nós estamos assistindo hoje, decorrente do que a gente tem se apropriado de alguns conhecimentos genéticos e usado isso, meu medo maior é esse, usar isso, assim, que isso se torne algo que seja no futuro irreversível, né? A gente falou muito aqui dessa questão, deveríamos falar em culturar e não em culturar, né? Em culturas diferentes. Na verdade, assim, a cultura não é só um fator social, não, é um fator biológico também. Por quê? Nós só desenvolvemos a cultura porque nós entendemos que viver em conjunto era muito melhor do que ficar isolado. Foi a união do conjunto que nos fez sobreviver às inúmeras forças bizarras que tinham sobre a população humana. Pedrada, a história do Homo sapiens sapiens, né? E aí, se caso no futuro ele conseguir atingir essa capacidade da imortalidade, ele não precisa mais de ninguém. Exatamente. Às vezes ele tem uma necessidade psicológica, mas ele cria, faz uma máquina. Tem máquinas hoje para esse fim. Toda área de conhecimento gera custos. E aí você tem que ver quem é que está patrocinando, qual é o fundo, né, que está por trás dessa galera, qual é o objetivo dessa empresa, dessa fundação investir nesse setor. Pode até ser que essa pesquisa se desenvolveu através de um estudo de uma pessoa que queria transformar a vida de pessoas que estavam com câncer.
Só que aí, a partir do momento que entra essa possibilidade do lucro, o objetivo nato, né, desse estudo se torna um objetivo lucrativo. Cara, olha, e lembrei de um filme agora. Lembrei de um filme sensacional que fala sobre isso. Sabe aquele filme A Ilha? É, que tem os clones. Tipo, tem gente que paga, e aí tem um clone dele formado na ilha. Quando ele precisar de um órgão, ele usa o do clone. A questão do poder monetário sobre, enfim, o conhecimento científico para garantir a existência de um determinado grupo. Um filme que é Segunda-feira, tá no Netflix. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando, agora que eu lembrei, que é o seguinte, a humanidade está usando muito transgênico. Aí alterou a genética de que as mulheres, quando engravidavam, elas não geravam uma criança, geravam 3, 4, 5, 7 crianças. E esse filme é em cima de uma família onde a mãe pariu 7 meninas. Só que aonde eles vivem, parece que a Inglaterra, nessa distopia, não é permitido ter mais de um filho. Os outros filhos, eles vão para tipo uma câmara de refrigeramento até que o governo, através do conhecimento, busque uma forma de melhorar a sociedade, porque tem muita gente e pouco alimento para todo mundo. E o alimento que tem faz danos genéticos. Então, eles estão nessa dicotomia. A gente precisa resolver esse problema. A gente precisa diminuir a incidência de população no mundo. E aí, velho, essa família esconde as meninas. E aí ele vai cuidar das 7. Aí, como ele não quer dar nome de pessoas, aí ele vai segunda, terça, quarta, até domingo. Ah, então por isso que é segunda-feira. Ah, legal. Legal. Aí, como elas são gêmeas idênticas, cada uma poderia sair no seu dia. Então, domingo só sai domingo, sábado só sábado, segunda só segunda. E por aí vai. Velho, eu fiquei assim, cara, é possível, sabe? Tem umas distopias que a gente assiste, que eu falo assim, velho, se a gente não arrumar outras formas de se correlacionar com o meio, com a ciência e com o próprio planeta, vai dar nisso. Assim, não tem nenhuma projeção que eu falo assim, caraca, velho, tipo, Star Wars, a convivência universal. Não, velho, vai ter sempre um doido lá querendo um império, não sei o quê. Velho, quando eu vejo que os conhecimentos astrofísicos estão comprovando que existem planetas que poderiam ser habitados pela gente, eu fico triste, eu não consigo ficar feliz, porque eu fico Ah, eu pensando assim, também. Vai lá cagar com a vida com o outro planeta, entendeu? Eu fico pensando nisso. primeiro, quem é que vai? Quem é útil? Evidentemente, biólogo, botânico, médico, aquela coisa. Mas depois que arrumou, ajeitou, vamos povoar. Quem é que vai povoar lá? Não é você, querido, que está vendo a nossa live. Sinto muito. É, não é você. Nem a Velho, gente é. Nem a gente, nem a gente. não tem dinheiro. Quem vai ficar aqui? A gente não sabe nem operar um celular. Como é que a gente vai pra lá? Fico triste, porque a humanidade, com o passar do tempo, ela tende a piorar se não tiver uma mudança radical. Mas não é interesse do capitalismo, é o interesse do sistema. Que nem eu estava lendo uma reportagem da ONU, foi claro, real, que pelo fato do isolamento, da quarentena, aquela coisa toda que muitos países fizeram, né, houve diminuição de poluição, principalmente nos setores industriais. Tipo, na Índia dá para ver o pico do Himalaia, coisa que nunca dava para ver por conta da poluição, né? Uma série de outras coisas, golfinhos em Veneza, nos canais de Veneza, os canais de Veneza límpidos, com os animaizinhos passando lá na água. Cara, isso nunca aconteceu há séculos. E aí você pensa, pô, a natureza, ela vive na ausência do homem, velho. Cara, a gente Sim, é muito ruim. porque então, é isso que eu falo. Eu falo, gente, a gente chegou por último. Não, e aí só concluindo, a reportagem terminou a Covid, o que vai acontecer? Vai manter esses níveis baixos de poluição? Não, eles vão intensificar, porque eles estão atrasados economicamente, eles vão injetar mais indústria, mais poluição. Então, aquilo que estava aparentemente bom vai piorar. O homem não aprendeu, tipo, qual é a lição que ele teve? Nenhuma. Não está tendo. O que a gente está tendo é a negligência.
no âmbito governamental, né, institucional, mas no âmbito social, as pessoas, foda-se. E aí eu fico pensando assim, mas nesse tipo de pessoa, em outro planeta. Eu digo que nós chegamos por último e queremos ser o primeiro, né? E aí a gente acha que só porque a gente chegou por último e temos essa habilidade aí que, enfim, que eu já disse, né, que é um privilégio da natureza. Digamos assim, que a natureza nos brindou com isso. Mas a gente está usando para massacrar a natureza. Natureza versus racionalidade. O iluminismo, a dicotomia do pensamento iluminista, cara. Que aí fala que o ser iluminista é aquele que usa a razão. É isso que nos difere da natureza. Então, a natureza, ela não é racional, então podemos subjugá-la. Não estou falando que antes não existia um processo social de subjugação do meio ambiente, mas o iluminismo ele vai difundir de forma universal. E a gente não entende que Darwin sinaliza muito isso. Uma espécie que é extinta, ela tem um impacto sobre as outras. Porque dessa espécie que se extinguiu, haviam outras espécies que se relacionavam a ela. Um fator novo, né? Assim, é novo porque não foi Darwin que pensou isso. Existe a coevolução. Fala sobre como uma espécie evolui com a outra e elas são intrinsecamente ligadas. Então, uma só consegue dar o próximo passo, a outra também desce. Isso é o que acontece muito com quando a gente fala de insetos que se camuflam. E essa planta foi extinta. Como é que esse inseto vai viver? Esse é o grande lance. A gente não se entende como pensante esse meio. Tentou entender que lá atrás, que a gente talvez não precisava mais, né, da natureza, enfim, mas agora ela nos volta e dá um novo tapa na cara para dizer que não, ó, vocês fazem parte disso aqui tudo, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Há coisas que vocês não sabem e tá aqui, ó. O próprio coronavírus aí, né? Ele já existia lá, só que ele falou, não, vou dar um passeio ali entre os humanos para ver o que dá. Deu nisso. Eu penso que hoje a gente tem dilemas antigos, né? Os dilemas do presente, e eu penso muito também nos dilemas do futuro. Essa questão da apropriação genética, de escolher características, sabe que na verdade é a natureza que escolhe as características vantajosas. Nós apenas temos que possuir características. Quem determina o que é vantajoso ou não é a natureza. Digo isso como professor de biologia, né? Dentro de uma ciência que hoje, infelizmente, a gente tem que voltar, né? Sempre a reafirmar a importância das coisas, a importância do conhecimento, bem preparar as novas gerações para que a gente tenha consciência daquilo que a gente está manipulando. A manipulação genética é, para mim, hoje, um dos grandes perigos que a gente tem para validar discursos que são aí, digamos, supremacistas, né? O que eu queria dizer é, só para concluir o debate, as ideias, essas teorias racialistas, elas não surgiram do nada, não brotaram de um nada. Elas têm um solo epistêmico, né? Um solo de saber, né? Um saber que gerou um poder de expandir um certo pensamento que se tornou hegemônico, foi universalizado através dos processos de colonização e através da expansão da ideia de que o continente europeu era mais desenvolvido e tudo mais. E esse tipo de pensamento tinha como base o movimento iluminista. E por que que a gente não fala muito disso? Porque a gente tem uma ideia romantizada, idealista, de que o iluminismo é egoísta. Mas o iluminismo, ao mesmo tempo que gera isso, gerou o quê? Escuridão. O iluminismo gerou boas ideias, a tripartização do poder, massa, interessante. Até bom, né, para não gerar abuso de poder, etc. Mas, ao mesmo tempo, gerou essas pessoas cientes que foram usadas como legitimações para subjugar povos. E aí gerou uma consequência que até hoje é a realidade do racismo. A luta antirracista ela é muito importante e ela tem que estar de mãos dadas relacionadas com a luta antissistêmica, né, anticapitalista. É isso que a gente tem que entender. Por que a Isabel está falando da eugenia ou de mascarado de outras formas? É isso. Enquanto gerar lucro, vai estar lá. Mesmo tendo errado,
cientificamente falando, humanamente falando, vai estar lá, porque gera lucro e beneficia uma minoria que tem noção. A gente vai ver futuro distópico se a gente não fazer as mudanças reais, estruturais, não é mascarar. Encarar o problema, gerar com pseudociência e resolver através da racionalidade, através do conhecimento. Bem capaz a gente morrer e ele cair na mais. Até que vem uma estrela nova, pode aqui, tudo de novo, vira pó de novo, viramos poeira. Arrasou. Esse é o futuro da nação. Terminei. Muito bom, adorei. Quem assistiu saiu daqui hoje com N argumentos para, enfim, abrir a mente, até para você estudar tudo que a gente falou aqui hoje, abriu caminhos. Eu tenho certeza disso. Porque eu acho que um dos nossos princípios enquanto profissionais que somos é mostrar caminhos diferentes para abrir o pensamento. E eu acho que a gente hoje aqui fez muito bem esse papel. Te agradeço demais por essa ideia que tivemos em conjunto. Foi muito massa. E eu espero que a gente possa aí voltar em breve a ter um novo momento desse, que eu achei que foi muito rico, muito produtivo, assim, de mostrar realmente, de abrir um leque de diálogos, né, que a gente precisa fortalecer hoje na sociedade. O dialogar é importantíssimo. É o que eu sempre falo. Tem duas coisas que eu sempre digo nas minhas aulas. Primeiro, ler liberta. E é um conhecimento também. Isso. E se depara com uma leitura que te desperta para uma realidade que você não enxergava, e você vê que essa realidade até hoje ela é nociva para as pessoas, isso é sofrimento. O que eu posso fazer para mudar? E a outra coisa que eu sempre falo é que dialogar constrói. A melhor frase assim, que resume tudo isso é construir uma ponte é bem mais caminho do que construir um muro, né? Infelizmente, hoje a gente tem construído muito mais muros do que pontes. E a gente tem que nos propor a reconstruir, como você mesmo disse, e construir uma nova perspectiva de termos seres biológicos dentro da natureza. Tchau, gente. Um grande abraço. Fique bem. Tchau.